Hoje eu quero falar sobre as entrevistas do Bolsonaro e do Alckmin no Jornal Nacional. Primeiro a gente tem que analisar a importância que o Jornal Nacional tem para atingir a população em geral. Uma grande parcela dos brasileiros não tem acesso à internet, ou mesmo quando tem, não usa a rede social para debater política. Então muitas pessoas conhecem o Bolsonaro apenas de nome, apenas de ouvir falar, mas não tem ideia de quais são as propostas dele, do que ele pensa, do que ele representa. E para outros candidatos também, não apenas para o Bolsonaro. Então nesse caso, quando uma emissora como a Globo permite com que as pessoas conheçam os principais candidatos, os que estão liderando as pesquisas de intenção de voto, seria importante para conhecermos quais são as propostas deles e o que eles pretendem fazer para o Brasil, o que eles pretendem fazer para melhorar o país. Nesse perfil de entrevista que eles estão fazendo agora, eles não estão tão preocupados com as propostas deles, mas de questionar pontos controversos da carreira deles, daquilo que eles já disseram anteriormente, daquilo que eles já fizeram. Então, no caso de Geraldo Alckmin, ontem, o que eles fizeram foi apontar a relação deles com partidos e políticos envolvidos em escândalo de corrupção, com licitações fraudulentas. Então foi uma análise da contradição no discurso da ética, né? Isso é uma coisa muito comum nos políticos, né? Eles dizem que vão mudar alguma coisa, que eles representam uma coisa diferente, que eles são novidade, que eles vão combater a corrupção, e na prática, quando a gente vai ver de fato, eles estão envolvidos também ou relacionando-se com outros políticos ou partidos que são corruptos. Esse é um dos males das democracias frágeis como a brasileira. São altamente corruptas, altamente ineficazes, é um sistema muito instável e que não avança. Então, para isso, como diz o Alckmin e como diz outros candidatos também, é necessário uma reforma política. Cortar privilégios, fiscalizar, maior transparência, e isso é preciso ser feito. Mas, no cômputo geral, foi muito ruim a entrevista do Alckmin. Ele ficou muito vulnerável na entrevista e se saiu mal. E vamos falar agora da entrevista do Bolsonaro, que foi no dia anterior. Eu não comentei ontem aqui, mas vamos falar hoje sobre ela, porque como usual, ele se esquivou das perguntas, ele não respondeu as perguntas que foram feitas, tentou devolver a pergunta para o jornalista, ele é da lógica de que a melhor defesa é o ataque. E o problema do Bolsonaro, de você tentar um modelo como esse, um modelo ofensivo contra o Bolsonaro, de tentar atacar frases antigas dele, tentar atacá-lo como homofóbico, como racista ou como incompetente, esse tipo de ataque que é o usual dele, é que ele já está habituado a se defender disso. Durante anos, mais de 5 anos, ele recebe esse tipo de ataque, então ele é alguém que já está armado para isso. A maior maneira para desmontar o Bolsonaro, para mostrar como ele é frágil enquanto candidato, não é atacando ele desse modo, não é mostrando essas contradições no discurso dele, essas frases horríveis que ele já disse anteriormente, é tentando forçar ele a mostrar qual é o plano de governo dele. Porque é aí que você pega o Bolsonaro. É quando você pede para ele dar explicações sobre o plano de governo, sobre o que ele pretende fazer, quais são as medidas econômicas, é aí que ele não sabe responder, é aí que ele se embanana, é aí que ele se confunde. Quando alguém faz uma pergunta sobre plano de governo, sobre o que ele deve fazer, o que ele pretende fazer, aí ele se enrola porque ele não sabe. Ele é um incompetente. É alguém que não tem preparo técnico nem intelectual para propor algo coerente. Se você ataca ele, se você vai nesse confronto direto com ele, ele vence, ele ganha, porque ele está preparado para isso. Ele é alguém que intimida os outros, ele é alguém que tem um perfil autoritário. Nesse confronto direto, nesse embate direto, ele ganha porque é o que ele sabe fazer, é o jogo da intimidação, é o jogo da agressividade. Então isso ele ganha. Mas se você pede um confronto de ideias com ele, para ele apresentar propostas reais, concretas e plausíveis para o Brasil, aí ele se enrola, porque ele não sabe fazer isso. Ele não é alguém articulado para apresentar essas ideias, ele não é alguém que possui esse conhecimento. Nessa base que tem que atacar o Bolsonaro e que os jornalistas não estão fazendo. Não fizeram isso no Roda Viva, não fizeram isso na Globo, fizeram um pouco na Globo News, mas no geral eles tentam partir para esse embate frontal com ele e ele sabe se defender disso, porque é algo que ele já faz há muito tempo. Mas para mim o ponto crucial nessa entrevista do Jornal Nacional foi o finalzinho ali, quando o Bonner pergunta sobre o vice-presidente dele, o general Hamilton Mourão, e fala sobre a intervenção militar, né, uma possível intervenção militar ou golpe militar. E aqui nesse ponto eu quero mostrar um vídeo antigo do Bolsonaro, de 99, no qual ele fala sobre golpe militar. Se você fosse hoje o presidente da República, você fecharia o Congresso Nacional? Não há a menor dúvida, daria golpe no mesmo dia. No mesmo dia. Não funciona. E tenho certeza que pelo menos 90% da população ia fazer festa e bater palma, que não funciona. O Congresso hoje em dia não serve para nada, xará. Só vota o que o presidente quer. Se ele é a pessoa que decide, que manda, que tripudia em cima do Congresso, não deu logo um golpe, pô. Parte logo para a ditadura. Me desculpa, né? Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Tá? Nada, absolutamente nada. Você só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Né? E fazendo um trabalho que o regime militar não fez, matando uns 30 mil.
Começando com o FHC. Não deixar para fora, não. Matando. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem. Tudo quanto é guerra, morre inocente. Essa é uma das frases controversas dele, que ele passou anos, décadas se defendendo dela, tentando se justificar dela, tentando mostrar como ele é diferente, como ele evoluiu, como ele já não pensa isso. Mas de tempos em tempos ele faz umas frases do estilo, né, de intervenção militar, de como a democracia brasileira está fragilizada e talvez necessite medidas enérgicas. Em nenhum momento depois ele disse de maneira tão clara assim que faria um golpe militar, que defenderia um golpe militar, que fecharia o Congresso, mas ele constantemente defende a ditadura militar, defende o regime militar, a Revolução de 64, como ele diz, a democracia militar, como ele defende. Então ele vem semeando essa ideia de que a ditadura não foi ruim, ou não foi tão ruim assim, que fez grandes avanços econômicos para o Brasil, de infraestrutura. Ele vem defendido isso. Ele vem defendido isso consistentemente, defendendo torturadores, defendendo o Ustra. Então é alguém que tem essa mentalidade militarista, ditatorial, e que defende isso ao longo de todo esse período. Mas, como eu disse, nenhum momento depois ele defendeu essa ideia de maneira tão explícita assim de que ele fecharia o Congresso e daria golpe. Porém, o Hamilton Mourão, general, em algumas declarações dele, que eu vou pôr para vocês aqui em seguida, defende a possibilidade de uma intervenção militar, de um golpe militar, de um regime militar, para tentar solucionar o problema político brasileiro. Até chegar o momento em que ou as instituições solucionam o problema político, né, pela ação do judiciário, né, retirando da vida pública esses elementos envolvidos em todos os ilícitos, ou então nós teremos que impor isso. Agora, qual é o momento para isso? Nós temos planejamentos muito bem feitos. Então, no presente momento, o que é que nós vislumbramos? Os poderes terão que buscar a solução. Se não conseguirem, chegará a hora que nós teremos que impor uma solução. E essa imposição, ela não será fácil. Ela trará problemas. Podem ter certeza disso aí. Agora, a linha de ação dura da intervenção, ela sempre será o último argumento. Mas então o senhor admite que é uma solução dependendo da situação institucional do país? É uma solução. Não é a melhor solução, mas é uma solução. A gente jamais pode desprezar que em determinado momento o caos se estabeleça no país. E quem é que vai dar ordem a esse caos? Somente suas Forças Armadas. E aqui a gente está no âmbito da interpretação, aqui a gente está no âmbito do risco que isso representa para o Brasil, para a democracia brasileira. Ele diz aqui que não é a primeira opção, que o ideal é que o próprio parlamento, o próprio governo tentasse solucionar essa crise política, mas se houver um caos, se houver uma questão insolúvel, que as Forças Armadas estão preparadas, tem planos para tomar o governo e solucionar esses problemas. O que é o caos? O que ele define como caos? É como no Haiti, depois do terremoto, que houve um caos generalizado de fato, toda a estrutura do país ruiu, e não apenas política, mas social, edifícios públicos, energia elétrica, toda a estrutura do país foi abaixo, ou é um caos ideológico? É um caos de manifestações na rua, de protestos, de manifestantes? O que é esse caos? O que ele entende por caos? A gente pode olhar a história como um exemplo. Em 1933, supostamente um comunista ateou fogo ao Reichstag, na Alemanha, no parlamento alemão. Havia um conflito, havia um embate ideológico entre os comunistas e os nazistas, com confrontos na rua, com brigas, com quebra-pau. E Hitler aproveitou esse momento, que ele já era o chanceler da Alemanha. Alguns dizem que o próprio partido nazista contratou esse homem para pôr o fogo no parlamento, mas o Hitler aproveitou essa oportunidade para tomar poderes ditatoriais. Então foi um momento de caos, digamos assim. Ele vai lá, declara o comunismo como ilegal, como criminoso e passa a perseguir o Partido Comunista. Então vamos pensar o seguinte, o que é o caos para o general Mourão? O que é o caos para o Bolsonaro? Porque o Bolsonaro reforçou essa ideia do Mourão no Jornal Nacional. Ele fala que foi um alerta, foi uma advertência do general. Em 2018, o seu vice dá uma declaração como essa, dizer que os militares vão impor uma solução. Como fica a Constituição numa situação como essa? Olha, no meu entender, foi um alerta que ele deu. E para mim é extremamente preocupante que um candidato à presidência do Brasil defenda a possibilidade de um golpe militar, de uma intervenção militar federal no Brasil,
por causa de algum risco, de algum caos. Se você analisa o plano de governo do Bolsonaro, que eu vou fazer com vocês depois, em algum momento, ali você vê claramente como é uma agenda ideológica contra a esquerda, contra os comunistas, contra a ameaça do marxismo cultural, contra a oposição esquerdista. Então eles vão plantando essa semente desse risco iminente de uma revolução comunista no Brasil, de uma venezuelização, de virar Cuba. Então você vê que eles vão plantando essa noção ideológica de que há um conflito concreto, de uma ameaça concreta de uma revolução comunista no Brasil, e para mim isso aí está no cerne dessa noção de caos para o general Mourão e para o Bolsonaro. E que foi o cerne da Revolução de 64 também, quando houve o golpe militar de 64. Havia esse discurso contra o comunismo, havia esse discurso contra a esquerda, de que havia o risco de virar uma nova Cuba, levou o Congresso brasileiro a instaurar um regime de exceção. Hoje, na Constituição brasileira, não prevê intervenção militar, não prevê fechar o Congresso, mas se é um candidato, se é um político que possui uma grande adesão popular, que defende esses ideais autoritários, que defende esse regime militar, que defende a noção de que uma intervenção militar seria a melhor coisa para o país, porque isso vai limpar a política brasileira. Se você tem um político que pensa assim, um vice-candidato que pensa assim, e uma população que apoia isso, é um passo para pôr em risco, para pôr em xeque a democracia brasileira. Mesmo se ele não ganhar. E eu acho que aí você tem dois cenários. Um de ele ganhar e não conseguir governar e afirmar publicamente que está um caos no país e que há manifestações na rua, que há protestos contra o governo. Isso você vê como pretexto, você vê como o incêndio no Reichstag para derrubar o parlamento, para pôr os exércitos na rua e governar autoritariamente. Ou, no caso de uma derrota, contestar as eleições, que ele já tem feito isso antes das eleições, né? Ele já tem questionado a credibilidade das urnas eletrônicas. Então, se ele não ganhar, pôr em xeque as eleições, questionar a votação, questionar as urnas eletrônicas e usar isso como uma manobra para incitar uma revolução popular, incitar uma revolta nas Forças Armadas e tentar dar um golpe de oposição, um golpe para derrubar o governo eleito. Então são dois riscos. Se isso vai acontecer de fato, não sabemos, eu não quero ser alarmista também, mas eu acho que você acompanhar esse discurso dele progressivamente ao longo dos anos, é possível perceber um padrão aí. É possível perceber um padrão de amenizar o que foi o regime militar, o que foi a ditadura militar no Brasil, e isso não apenas no Bolsonaro e no general, mas também em vários youtubers de direita, em vários ideólogos de direita que fazem isso também. Ah, não foi tão ruim assim, foi um bom período, era muito seguro, o Brasil cresceu muito, era a quarta economia do planeta. E você vê o outro discurso, que é esse discurso também progressivo do general Mourão e que agora é reforçado no Jornal Nacional pelo Bolsonaro, de que se houver caos, se houver instabilidade no país, que as Forças Armadas vão atuar e vão assumir o controle. Então eu acho que a gente tem que ficar muito alerta. Eu não sei como nós, indivíduos, cidadãos, teríamos algum tipo de controle sobre isso, mas é um perigo real. É um perigo real que tem sido semeado ao longo desses anos. 2 dias atrás eu fiz um vídeo falando sobre o Bolsonaro, falando que o perigo não era aquilo que ele podia fazer, mas aquilo que ele representava, mas eu tenho que me retratar, porque vendo essa entrevista no Jornal Nacional, nessa última frase que ele faz, que ele defende esse discurso do general Mourão, para mim, nesse momento eu penso que não apenas aquilo que ele representa, mas aquilo que ele pode fazer agora é um perigo de fato. É alguém autoritário, é alguém que defende ditadura, é alguém que defende torturador e que pode, de fato, pôr em xeque, questionar a credibilidade das eleições ou atuar contra o parlamento, contra o Congresso que for contra ele caso seja presidente. Então é um risco real isso. Eu quero saber o que vocês pensam, se vocês assistiram a entrevista dele no Jornal Nacional, se vocês concordam com essa leitura que eu fiz agora, se vocês acham que há uma possibilidade real de uma intervenção militar ou um golpe militar com base nesses critérios, tanto de uma oposição no governo ou uma oposição nas ruas de movimentos de esquerda ou contestando as eleições e tentando fazer uma revolução popular. Deixa no comentário aqui embaixo o que você pensa, deixa o joinha, assina o canal e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!